Meu nome é Sérgio Medeiros Paulino Carvalho, serei o moderador desse painel. Né? A professora Marisa Almeida, da Unirio, a professora Branca Terra, da UERJ, do board da Triple Helix Association, e o professor Marcos Telita Lins, da Unirio, COP e UFRJ. Eu gostaria de agradecer, né, a presença no painel dos professores Ana Patrícia Moraes Vilha e Antônio Márcio Buanaim. Ana Patrícia, graduada em Administração Empresarial e Negócio, mestre em Administração e doutora em Política Científica e Tecnológica, onde temos raízes comuns, na Unicamp. É professora dos programas de pós-graduação de Economia e Biotecnociência da Universidade Federal do ABC e é líder do grupo de estudos avançados em política e gestão de ciência, tecnologia e inovação. Isso durante já alguns anos, e gestão de ciência, tecnologia e inovação. Né? E foi diretora, que é algo super importante para o tema daqui, da Agência de Inovação da Federal do ABC, e coordenadora de transferência de tecnologia da mesma universidade. Então, são 6 anos de experiência em gestão nessa área. Enfim, mantém uma produção acadêmica, científica e participação de bancas, onde nos encontramos virtualmente com alguma frequência bastante forte. A palestra dela, que vai ser após a do professor Antônio Márcio, tem o título de Patentes como Função Acadêmica, análise do uso de subsídios para pesquisa, transferência de tecnologia e negócio. O professor Antônio Márcio Buanaim é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em Economia e pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Mestre em Economia pela Federal de Pernambuco e doutor em Ciência Econômica pela Unicamp. Professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Economia Aplicada, Agricultura e Meio Ambiente, NEA+, e do INCT, do PEPED, Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento. Tem experiência em inovação, PI, economia agrícola. Em propriedade intelectual, ele tem feito uma produção bastante significativa, assim como a agricultura, mas com livros que refletem a preocupação que a gente tem sobre esse tema. Então, acho que um pouco do que está sendo colocado, a professora Júlia, da UFMG, já colocou deu meio que um mote para o que ele iria falar. E gostaria de enfatizar que é uma pessoa que tem um impacto na minha formação acadêmica e profissional muito grande. A gente fez alguns trabalhos, aprendi muito com o professor Antônio Márcio. Então, professor Antônio Márcio, também nos vemos com alguma frequência agora em bancas, coisa que a gente não conseguia fazer em função mais da pandemia. Minha ida a Campinas foi bloqueada por esse ano e pouco. E aí você teria 25 minutos para falar em torno disso, para depois a gente entrar a professora Ana Patrícia e depois a discussão. Então, o tema dele o título é Existe um trade-off entre patentear e publicar? Quer dizer, e cabe ressaltar que isso é uma pesquisa feita e que, como parte de um livro escrito por ele e outros companheiros. Sandro Márcio, o ar é seu. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, principalmente porque é sempre uma oportunidade de encontrar amigos, conhecidos, essa nova maneira de a gente sair do isolamento, né? Antes o isolamento significava a gente ir ao Rio, ir ao Paraná para a banca de tese que tivemos ontem, Sérgio vir aqui, eu ia à Federal do ABC, né, na Patrícia, acho que foi a última vez que a gente se viu, foi naquele maravilhoso evento que você organizou lá. E agora a gente está sendo obrigado a aprender a sair do isolamento, mantendo o isolamento. Então é um prazer.
Eu vou falar muito brevemente sobre o tema, porque de fato, é um tema que eu trabalhei há um tempo atrás, mas isso me coloca até com um certo constrangimento, escutei parte da sessão anterior, né, de estar participando de um painel que está reunindo realmente especialistas, gente que estuda com muita profundidade o assunto de propriedade intelectual, de inovação, que absolutamente não é o meu caso, apesar das afirmações do Sérgio. Mas também é uma outra característica do momento, a gente está dominado por fake information, não é apenas fake news, mas é fake information. Então o Sérgio estava passando uma visão falsa, né? Então, o trabalho nosso é bem modesto. A gente fez esse trabalho, publicou um livro que saiu ano passado, se não me engano, ano retrasado, que se chama Propriedade Intelectual e Inovação no Brasil. É um trabalho que eu fiz com o colega Ronei Fraga, da Universidade Federal de Mato Grosso, foi aluno nosso aqui no Instituto de Economia. E a gente, no contexto desse trabalho, que era uma apreciação mais ampla do papel da propriedade intelectual no desenvolvimento, que dava sequência um pouco a outras reflexões que eu tinha feito, na qual eu colocava esse dilema, né, esse debate de qual de fato é o papel da inovação, né? Muita controvérsia da propriedade intelectual na inovação, muita controvérsia, muitos autores importantes, né, questionam que a propriedade intelectual tenha um papel positivo, outros também igualmente importante indicam que sim, que ela é relevante porque estimula investimentos, etc. Então a gente fez um pouco esse debate. E eu, em relação a esse debate, eu na verdade saí meio na tangente, né? Ou a mineira ou a francesa, como vocês quiserem, né? Dizer, olha, ela foi muito importante em alguns contextos, de algumas indústrias, em outras nem tanto, mas independente de a gente gostar ou não gostar, a propriedade intelectual, né, se refere à titulação, né, de ativos intangíveis que são crescentemente importantes. E na sociedade nossa, né, tudo que é importante, até o que não é importante, vira propriedade. Isso é de muitos e muitos séculos, né? Nós não conseguimos, infelizmente, inventar, né, um sistema de funcionamento de uma sociedade que tivesse abolido, né, essa instituição que é a propriedade. Então, a propriedade intelectual sobre esses ativos que são cada vez mais importantes, gostando ou não, né, ela também é importante. Ela tem muitos papéis, em alguns casos o de estimular a inovação, em outros papéis a de bloquear a inovação, na verdade, na medida em que pode mesmo limitar a concorrência, etc, etc. Então a gente fez esse debate e nesse debate veio muito à tona, né, uma coisa que eu escutava sempre também do ambiente de inovação no Brasil, os favoráveis, sempre muito pesando muito na mão, assim, atribuindo a grande responsabilidade aos empresários. O empresário brasileiro não é inovador, o empresário brasileiro é conservador, o empresário brasileiro não gosta de inovar, né? E, por outro lado, a gente montou já há 20 anos, vem sendo aperfeiçoado, né, um conjunto de políticas muito interessantes de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, né? E, então era muito interessante, a gente observava que, bom, dado essas políticas, ainda assim a gente não encontra resposta. Então, né? As políticas estavam mal desenhadas, porque ninguém falava, o empresário não é inovador, é culpa dele. A política está toda bonitinha, né? Mas o empresário não é inovador. Mas, escuta, você não sabia que o empresário não era inovador na hora de desenhar a política? Então lá deveríamos ter incorporado esse conhecimento.
Então a gente viu que tinha algo além daí, então passamos a examinar exatamente a propriedade intelectual nesse contexto mais amplo do ambiente macroinstitucional no Brasil, né, para um pouco revelar o que todo mundo sabe. Nós temos um ambiente macroinstitucional que é muito pouco favorável à inovação. Mais que isso, por isso ele, numa primeira versão, era propriedade intelectual e desenvolvimento no Brasil, é muito pouco favorável ao desenvolvimento em geral. E isso a gente pega em todos os aspectos, em todas as dimensões da política, a gente percebe exatamente um ambiente pouco favorável ao desenvolvimento, né? Chegamos aqui em 2021 sem ter resolvido problemas de educação, né? Então, como que podemos falar em ambiente favorável ao desenvolvimento sem ter resolvido o problema básico da educação que está na base do desenvolvimento? Então, com isso, a gente desloca um pouco, né, a discussão da PI para esse contexto do desenvolvimento, mostrando que, de fato, né, o ambiente é pouco favorável à inovação, e nesse contexto também a propriedade intelectual acaba tendo um papel relativamente pequeno na inovação e no desenvolvimento brasileiro. E de uma coisa puxa a outra, a gente acabou se deparando com esse debate que contrapunha, né, dentro das universidades, e encontramos vários textos de colegas, textos muito interessantes, que questionavam esse drive que muitas universidades estavam dando, né, de favorecer nessa inovação, de montar escritórios de propriedade intelectual, escritórios de tecnologia, que tinham como papel um pouco fazer a gestão do conhecimento, buscando, talvez, patentear aquilo que fosse patenteável para transformar em licença, talvez gerar algum tipo de renda adicional, de rendimento, recurso adicional para a universidade, etc. Então, esse debate estava muito, né, polarizado. É um debate que tem uma polarização na própria literatura internacional, mas aqui no Brasil era muito mais. Né? Então, era quase, né, um pouco assim, em alguns lugares. Quem faz patente, sabe, quase uma privatização da universidade e do espaço e do recurso público, etc., etc. Então, aí, isso nos levou, então, a tentar sair desse discurso polarizado. Vamos ver se tem algumas evidências disso. Será que esse indivíduo que é professor universitário, pesquisador, que está patenteando, será que, de fato, ele não está desempenhando as outras patentes? Então, a gente diz assim, o papel fundamental da universidade é gerar conhecimento. Esse conhecimento, tanto quanto possível, é um conhecimento que deve circular, é um conhecimento reconhecido, científico, de qualidade, deve circular, e os meios que ele circulam, que esse conhecimento circula, fundamentalmente pelas publicações reconhecidas pela comunidade científica e acadêmica. Então, um dos argumentos que tinha era que exatamente porque tinha que patentear, o cara não publicava, retinha, né, colocava o conhecimento debaixo do rosto, não escondia. Então nesse processo, inclusive, se desconhecia que a própria carta de patente, né, é um instrumento de informação tecnológica importantíssimo, que sempre foi bastante negligenciado aqui no Brasil, aliás, criminosamente, né, negligenciado aqui no Brasil. Eu até comento que em 2001 eu fui a uma conferência da OMP na China, e naquele momento tive a oportunidade de visitar o escritório de patentes da China, e naquele momento eles tinham 6.000 engenheiros distribuídos em toda a China, fazendo prospecção tecnológica usando a base de patente que já estava disponível. A China estava se preparando naquele processo para entrar na OMC, sabia que tinha que se legalizar do ponto de vista da propriedade intelectual, sabia que precisava se modernizar tecnologicamente, que não podia continuar fazendo isso só na base de cópias, então estavam ali prospectando tecnologia, e isso esteve na base desse salto tecnológico que a China deu. Então, claro, se quiser continuar falando que a China copia, né, eu não sei como que se pode copiar, né,
a tal ponto de mandar foguete para o espaço, de copiar uma tecnologia tão sofisticada como a do trem rápido, que vira mais rápido do que o japonês ou o francês, coisa assim. Quer dizer, algo eles devem ter aprendido, e eles aprenderam muito buscando nessas cartas. Mas aqui a gente ignorava completamente. Então, o pobre professor, pesquisador que patenteava, para muitos era, né, bom, cara, olha, enfim. Então, nós fomos lá ver. E o que nós fizemos, gente, foi algo muito simples. A gente pegou um pouco o perfil, depois eu vou passar para vocês aí, né, o trabalho, um artigo resumido, está para sair. E a gente fez o seguinte: quem que é esse pesquisador, quais são as áreas dele. Então, a gente levantou, na base do Lattes, né, todos os pesquisadores que, todos, até 2017 a gente pegou, né, incluiu, então, né, milhares de pesquisadores que tinham feito patente. Então, a gente criou dois grupos, simplesmente: os pesquisadores que tinham registro de patente e os pesquisadores que não tinham registro de patente. Então, vamos ver qual é o desempenho acadêmico desses pesquisadores. Então, a métrica a gente foi muito simples. Nós pegamos as publicações, né? Então, a gente constatou, minha tela apaga aqui, justamente quando eu ia olhar. Então, a gente simplesmente fez a comparação. Olha, foram 15 mil e quase 16 mil pesquisadores com patente, só para dar algumas coisas com vocês: 1.800 de mestrado, depois 6.800 com mestrado e doutorado, depois outros com mestrado, doutorado e pós-doutorado, e toda a classificação, tá? Então a gente se comparou, né, aqueles que vimos aonde que eles estavam, as universidades. Por isso que eu não quero aborrecer vocês com isso, né? Tem gente que segue mais ou menos os rankings que a gente conhece. A USP tem um número maior, seguido da Unicamp, depois o FMG, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, né? A lista das universidades, que são também aquelas que mais patenteiam, tá? E também algumas instituições de pesquisa, como a Embrapa. Aparecem muitos pesquisadores no Lattes da Embrapa, da Fiocruz, né? Butantan também, que agora está na moda, mas já estava aqui já, né? O quarto da lista aqui de ranking, né? E o CPQD, né? Embrapa, Fiocruz, CPQD e Butantan, tá? Bom, e aí a gente chega então ao final, que é essa lista, essa comparação. E a gente simplesmente constata que aqueles professores que tinham registrado patente também eram os que tinham um desempenho acadêmico muito superior aos colegas que não tinham registrado patentes da mesma área. Comparando da mesma área, pareamos naturalmente pela mesma área. Se fosse comparar o cara da engenharia comigo, aí não ia dar certo. Eu não tenho patente, não vou ter mesmo, então ia, né? Então a gente pegou pela mesma área, né? Então a gente mostrou primeiro, portanto, que não tinha essa diferença, né? esse trade-off. Na verdade, que quem fazia patente publicava muito mais, publicava até 5 vezes mais do que os caras os professores que, teoricamente, estavam ali só para gerar conhecimento. Mas mais do que isso, nós comparamos também, gente, pela qualidade das revistas. E aí constatamos que os pesquisadores que patenteiam na mesma área publicam em revistas com um impacto muito mais importante do que aqueles professores que não buscam a patente. Então, confirmamos que não tem nenhum trade-off. Quer dizer, o cara que está lá, né, buscando patentear algo, movido, seja lá por que interesse espúrio possa ser, ele não está fazendo isso às custas em detrimento de estar publicando, de estar gerando conhecimento de ponta. Por quê? Porque ele está publicando mais do que os outros e ele está publicando em revistas mais qualificadas que os outros. Então, a gente então refuta, né, a hipótese de que
existe um trade-off entre patentear e divulgar conhecimento científico relevante. A gente não identificou que a busca de patente tenha restringido, né, a circulação de conhecimento. Ao contrário, fizemos algumas entrevistas, estamos preparando esse artigo para publicar, né? Então a gente identificou alguns dos colegas, e mais com base de conhecimento, então a gente está fazendo essas entrevistas, mas já está bastante evidente, essas entrevistas, que o processo de patenteamento nas universidades brasileiras não é um processo que é controlado pelos escritórios de gestão, né, de propriedade intelectual, que já bloqueiam do início. Não, o escritório entra no final. O processo de patente, na verdade, é o resultado final, muitas vezes, de pesquisas que duram vários anos, que têm muitas publicações aceitas, e muitos deles nos disseram o seguinte: não, a ideia de patentear veio de sugestão em um evento público. Apresentamos lá o paper, e alguém, então, sugere: pô, mas você pode explorar isso não daria uma coisa. Então, esta ideia de que a patente, a busca de patente no ambiente da universidade produz esse trade-off, que o cara, então, estaria se desviando de objetivos puramente acadêmicos e científicos, né, e se colocando de maneira vil a serviço da indústria, do capital, etc., a gente não constatou. Pode ser, mas a gente não é psicólogo, não é terapeuta, então não sabe qual é a motivação, se o cara de fato está se colocando ou não. Mas, objetivamente, né, a gente não encontrou nenhuma evidência desse tipo. E, finalmente, a gente, inclusive, mostrou no trabalho que as patentes não estão, infelizmente, aí, tão coladas, né, à indústria como parece. Ou seja, os colegas não estão a serviço da indústria, porque um número significativo de patentes, elas estão descoladas daqueles segmentos que estão mais dinâmicos na economia. E isso é ruim, né? Porque a contribuição potencial para o desenvolvimento é menor. Então, a gente tem poucas patentes, né, oriundas da academia, que estão naquelas áreas de fronteira da ciência e da indústria, né? Então estão mais na área, né, da indústria mais tradicional, que reflete, na verdade, né, os estudos que vinham sendo feitos, reflete, inclusive, as pautas de prioridades que vinham sendo dadas pela política científica e tecnológica nos últimos anos. E é natural, porque a gente fez até 2007, então 2007 refletia resultados de pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos quase 20 anos, que é uma base cumulativa. Então, foi mais ou menos isso que a gente encontrou, e um resultado que a gente achou interessante, né? Então, pronto, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Depois eu vou passar aqui para o Sérgio Paulino o link da publicação, e aí quem estiver interessado pode pegar. Tá? Obrigado, gente, pela paciência de me ouvir. Eu tive um pequeno probleminha aqui na minha imagem, mas eu já resolvo depois de passar a palavra para Ana Patrícia, agradecendo muito aí o professor Antônio Márcio, que colocou questões extremamente relevantes, especialmente um pouco para a gente guardar essa questão ao patenteamento, mas o patenteamento ele um pouco desconectado dos setores de ponta, mais refletindo a política científica e tecnológica e a tecnologias mais ligadas a setores tradicionais. Ana Patrícia, por favor. Muito bem, fico muito feliz de rever colegas aqui. Deixa eu só confirmar se vocês estão visualizando os meus slides. Sim. Sim, eu vou colocar em slideshow em breve.
Eu tô. Muito bem. Então, tá tudo sob controle. Eu só vou fazer uma saudação aos colegas, ao Sérgio Paulino, a Marisa, uma pessoa que eu gosto demais, parabenizar pela organização do evento. Fazer evento em condições normais já é bastante difícil, né? Reunir as pessoas, organizar datas, horários, disponibilidade, temas, e isso se amplia quando a gente pensa em cenário de pandemia. Então, parabéns a todos, e parabenizo também o Tuca pela apresentação, porque trouxe um elemento que eu vou discutir, claro que de maneira complementar, a gente já se conhece, a gente inclusive se falou ontem, então a ideia já estava relativamente organizada. O Sérgio Paulino já fez todo o movimento de orquestração dessa discussão. Eu, na verdade, vou aqui colocar para vocês em slideshow, não vejo mais, mas peço que, em dúvidas, vocês me chamem, tá? A minha missão hoje, também, numa tarefa ingrata de tentar colocar as principais ideias em 25 minutos, porque professor está habituado a falar por muito tempo, né? Mas ok, tentar discutir um pouco como é que a gente se apropria, como é que a universidade se apropria dessa discussão, e sobre a própria apropriabilidade dos avanços, né, do conhecimento gerado por ela, para eventualmente pensar em novos negócios, para pensar em subsídio à pesquisa, em transferência de tecnologia. Então, acho que o debate, nesse sentido, ele avança e puxa a bola que o Tuca já colocou no meu canto, né? Colocou no meu lado, né? E essa discussão que eu vou fazer aqui, em grande medida, reflete um pouco da experiência da Agência de Inovação da UFABC. Vou procurar não ser redundante ao debate anterior, porque a Juliana, como executora e como executiva da agência da UFMG, o Leopoldo também, no conjunto das instituições, em certa medida já exploraram essa importância dos escritórios, dos TTOs, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente tem que buscar e recuperar uma fala importante do Tuca, que é de tentar entender a morfologia. Longe de ser psicólogo, como diz o meu amigo, né? Mas tentar entender um pouco de como isso é interpretado, né? Como é que essa questão da patente, relação com o mercado, a geração e a difusão do conhecimento se conecta, né? Porque, em princípio, o que a gente vê é essa noção de o que eu tenho a ver com isso, né? Especialmente para quem vem da hard science, né? Pesquisadores que vêm da química, da física, da biologia, e é um discurso recorrente, inclusive na instituição em que eu estou, e particularmente vejo com muito mais acidez esse debate nas instituições de ensino públicas, certa aversão ao movimento da apropriação do conhecimento gerado em suas pesquisas, né? E eu acho que a primeira sensação e a primeira reação que muitos deles trazem, e aí é um pouco da experiência que eu tive na agência de inovação, e tenho vários colaboradores que são físicos, que são biólogos, e ainda fica com aquela sensação de o que eu tenho a ver com isso, né? Eu tenho interesse em trabalhar com o meu laboratório, com a minha bancada, com uma pesquisa que não necessariamente se conecta com interesses de mercado. Então, o debate de patentes em tese está muito distante da minha realidade, né? É claro que essa discussão de patentes, ela tem uma forte conexão com a função econômica que a patente oferece, né? Aquela noção de que você se apropria dos impactos econômicos ao deter ou ao conter a apropriação desse direito de proteção intelectual. Mas aqui, particularmente, a nossa tentativa é de tentar entender como a patente pode ser percebida e como ela é de fato percebida pela comunidade científica, né? Essas motivações, que eu acho que são frutos em certa medida, dessa cultura um pouco
apartada dos interesses econômicos que se relacionam com as patentes. Eu acho que a gente tem um debate mais recente conectando a discussão de patente na universidade com essa tentativa de complementar a captação de recursos financeiros. E a gente vê, evidentemente, no setor privado, uma fonte importante de complementaridade de recursos, né? A gente também vê, e isso tem sido, em certa medida, um avanço positivo, que é de encontrar na patente, portanto, na motivação de desenvolvimento tecnológico com função específica de desenvolvimento de produtos e processos, uma fonte importante para desenhar novas agendas de pesquisa científica, né? Então, a ideia da patente, em certa medida, é de alimentar e de aproximar demandas que se colocam como desafios empresariais. Então, acho que essa também é uma motivação que a gente vê contundentemente aparecendo para desenvolvimento de patentes pelo sistema científico, né? Há também um desejo que eu vejo recorrentemente de interação e de troca de conhecimentos nessas duas esferas. Então, isso também tem motivado a aproximação do setor produtivo com as universidades e, como um reflexo disso, a própria geração de patentes, né? Além da gente também tentar reforçar essa noção sobre as missões da universidade. Eu acho que quando a gente traz essa discussão do trade-off entre publicar e produzir e gerar patentes, a gente também precisa retomar a discussão das missões da universidade, né? Será que estamos diante de um cenário da universidade do século XXI que tem só por missão formar mão de obra qualificada, né? Então, acho que a ideia de pensar o ensino, a pesquisa, mas, sobretudo, a extensão, e enxergar a extensão também como um elemento de interação da universidade com a empresa, né? E aí, nesse contexto, eu acho que o ponto de contato, entre muitos outros, está também na necessidade de gerar patentes, né? Então, acho que, pensando um pouco nessa perspectiva, eu desenhei aqui uma apresentação que tenta mostrar um pouco como a gente pode interpretar patente nas funções acadêmicas, né? Nas ações e nos processos acadêmicos, né? A gente poderia traçar várias linhas de análise, mas procurei mostrar para vocês aqui o que a gente tem visto mais nas práticas das universidades que têm buscado essa trajetória de conciliação ou de interação com o setor produtivo. E aí, fundamentalmente, a gente vê movimentos de interpretação da patente como um advento de apoio para o desenvolvimento de pesquisa científica, isso vai ao encontro dos achados da pesquisa do Tuca, né? A ideia também de pensar a patente como um objeto importante de transferência de tecnologia, não obstante, também reconheça que nós temos outras funções e outros mecanismos de transferência de tecnologia, e também de pensar a patente como um indutor de geração de negócios tecnológicos, né? Claro que no meio de toda essa discussão, acho que tem um elemento que é incontroverso, que eu gosto sempre de colocar nas minhas falas, que é a noção da cultura. A cultura organizacional e aqui tida como a cultura das instituições, das universidades, né? Esse elo que une a discussão de patentes às instituições de ensino tem muito a ver com a discussão da cultura, da construção das culturas para patenteamento, das culturas para geração de negócios, das culturas para inovação na universidade, né? Então, acho que um debate também muito caro e que merecem estudos é de tentar entender como a cultura, em certa medida, condiciona ou não, mais ou menos, ações pautadas para a geração de novos negócios, para a geração de patentes, para a geração de inovação. Eu acho que a cultura é um elemento chave, assim, particularmente nos estudos que eu faço, a gente vê na cultura mais afeita ou menos afeita um condicionante que pode induzir ou limitar a ação da universidade nesta direção. Então, eu quero deixar isso relativamente estabelecido, porque é um elemento que considero importante. Mais do que a gente tentar aqui tabular
processos, ferramentas, resultados. Eu acho que é um elemento de fundo, né? E que eu costumo dizer que a gente precisa voltar duas casas, e que eu acho que o debate hoje é menos preocupado com isso, né? Que é de tentar entender como é que se conforma a universidade conectada com essas questões, ao desenvolvimento tecnológico, à aplicação comercial, à interação com as empresas. Isso não é um pacote que você simplesmente implanta na universidade, né? Aquela noção do Innovation Day, né? Que foi muito usado, especialmente pelas empresas a partir dos anos 2000, né? De você simplesmente colocar os seus funcionários num final de semana em Águas de Lindóia, ou de criar um final de semana imersível falando de inovação, e de repente, num passe de mágica, temos uma empresa inovadora. O mesmo vale para outras organizações, como as organizações científicas. Esse é um processo de construção, é de trajetória, e cultura também não é um pacote que você simplesmente implementa por força de uma consultoria, que chamando a atenção para os consultores, mas evidentemente transcendendo isso. Ou mesmo as ações dos escritórios de inovação, dos núcleos de inovação tecnológica. É um processo que demanda muitas ações, é um trabalho de formiguinha. Mas vamos voltar aqui para a gente não perder muito time, e Sérgio, por favor, me alerte aqui, tá? Quando eu falo da patente como instrumento de pesquisa, isso em certa medida já foi colocado aqui, não vou insistentemente colocar, mas a gente sabe que patente é um bom vetor de inteligência tecnológica, é um bom instrumento de captação de informação. Então, evidentemente, a gente sabe que patente, diferentemente das publicações, se constrói num contexto diferente, porque tem uma missão diferente. Pode até se conectar com a missão da publicação, que em alguma medida é de divulgação mais ou menos científica, mais ou menos tecnológica, mas o fato é que a patente, até por ter restrições e critérios muito específicos para sua redação, ela tem informações importantes que muitas vezes você não encontra nas publicações científicas. Então, ela pode ser tida como um instrumento poderoso de orientação, de monitoramento, para subsidiar a agenda de pesquisas, né? E aí também, olhando um pouco para essa cena, a gente fez uma pesquisa na UFABC. Eu e alguns colegas da Agência de Inovação estão conectados aqui conosco hoje, né? O diretor executivo, Fábio Ferreira, Luiz Fernando Baltazar. Nós fizemos uma pesquisa em 2017, olhando o nosso universo de pesquisadores da UFABC, para tentar entender de fato qual que é o posicionamento da patente como fonte de informação tecnológica, né? Então, nós fizemos uma pesquisa importante nas mais diversas áreas, examinando e consultando pesquisadores das áreas tecnológicas, né, as áreas das ciências naturais, das engenharias, mas também avaliamos e consultamos pesquisadores das áreas conectadas às ciências sociais, né, até para tirar o viés e entender qual que é o nível de proximidade. E aí o que a gente percebeu, claro, isso também é fonte de um artigo, posso colocar à disposição de vocês oportunamente, a gente tem isso já publicado e não vou, evidentemente, colocar a exaustão aqui. Mas o que nós chamamos a atenção é de que, de fato, ainda a comunidade científica recorre majoritariamente ao acesso dos artigos científicos para tentar entender o estado da arte, o que já foi produzido sobre o tema que ele está desenvolvendo, assim como os livros, assim como a busca através de mecanismos de bases da internet, e aí a patente acaba representando 27%, um pouco mais de 27% dos esforços de captura de informação sobre o estado da arte das agendas de pesquisa dos nossos pesquisadores. Então, não obstante a gente reconheça a importância da patente, a gente ainda viu, ao menos na UFABC, ainda um processo de aculturamento, de reconhecimento e aproximação da patente como informação tecnológica e como apoio à admissão e à continuidade da agenda de pesquisa dos nossos pesquisadores, né? E aí a gente volta àquela questão do aculturamento, né? Na Agência de Inovação da UFABC, a gente vem trabalhando
esse processo de aproximação. A gente precisa reduzir esses hiatos, né? E tornar a informação e a própria busca da informação da patente mais palatável. A grande maioria dos nossos pesquisadores relatou na nossa pesquisa de que a informação da patente é difícil de encontrar, é difícil de digerir, é difícil de classificar. Então, não tem muito o que inventar, né, pessoal? A gente precisa fazer aculturamento. Então, é muito curso de como a gente pode ajudar esses pesquisadores fazendo mecanismos de prospecção a partir de bases de patentes, é fazendo apostilas. Nós criamos na agência dossiês tecnológicos, nós publicamos com uma periodicidade de 2, 3 meses, tendências tecnológicas baseadas na análise de patentes dos principais escritórios mundiais e colocamos à disposição dos nossos pesquisadores, né? Chamadas, editais para patenteamento dentro da nossa instituição, o nosso mais recente, a nossa mais recente política institucional de inovação, são bons instrumentos de como você traduz ou aproxima essa via de uso da patente como apoio a instrumento de pesquisa. Agora, aqui a gente também está diante da possibilidade de enxergar a patente como objeto de transferência. Evidentemente, quando a gente fala de transferência de tecnologia, a gente acaba recaindo sobre as ações, as ferramentas de licenciamento, né, e de desenvolvimento tecnológico colaborativo. Não obstante, também reconheça, e este também é um ponto que eu chamo a atenção dos colegas do meio científico, de que há um certo fetiche para pensar a transferência de tecnologia exclusivamente pela via do licenciamento, né? Mas a gente sabe que a transferência de tecnologia pode ou não envolver patentes, né? Quando a gente pensa em treinamentos, em assessoria técnica, em transferência de know-how, enfim, em spin-offs, geração de novos negócios como frentes ou como ressonâncias da atividade científica, também são fontes de transferência, né? Mas, evidentemente, há uma tendência de evidenciar o papel do licenciamento, porque ele efetivamente permite que você tenha o retorno financeiro desse esforço de conhecimento gerado, apropriado por meio da patente e depois transferida pelo setor produtivo. Nesse sentido, eu acho que a gente tem aí um debate recorrente, com mais ou menos sofisticação, sobre como a gente faz transferência de tecnologia, que ainda é muito incipiente. Na prática, poucas universidades têm processos estruturados, ou para licenciar, ou para se aproximar da empresa para fazer essa transferência acontecer, ou de pensar no limite o desenvolvimento tecnológico colaborativo, ou seja, de pensar o processo de transferência na sua gênese. Né? Ao invés de primeiro patentear, né, de fazer a pesquisa descolada dos interesses produtivos, para depois pensar na efetiva transferência por meio do licenciamento, a gente tem provocado um debate na universidade que é o de aproximar os interesses, os desafios e as demandas empresariais no início da atividade de pesquisa. Né? Então, a gente já desenvolve, a tentativa que a gente vem fazendo é de já pensar nessa aproximação no início da demanda, para que seja evidentemente construído em conjunto e que redunde numa patente em cotitularidade e contratos de licenciamento exclusivo ou não, né? A Agência de Inovação da UFABC tenta trabalhar nessa perspectiva já desde o início, no processo de diligência, de comunicação de invenção do pesquisador na Agência de Inovação da UFABC, desde o início aproximar essa realidade, pensando na elegibilidade dos pedidos de patenteamento dos pesquisadores, já criando mecanismos de identificação do potencial de mercado dessa patente. Aí um outro debate que nos vem, especialmente na universidade, mas Ana Patrícia, se eu for muito rigoroso, eu não vou ter nenhuma patente para chamar de sua ou para chamar de minha. Logo, a universidade será mal ranqueada,
naqueles rankings científicos nacionais e internacionais. E este é um outro debate pantanoso. Até que ponto sou rigorosa ou não nos pedidos de patenteamento da universidade, levando em consideração a sua viabilidade para mercado? Porque se de um lado eu sou bastante rigorosa e patenteio aquilo que de fato se mostra importante, viável do ponto de vista da aplicação e transferência para o mercado, do outro lado sou penalizado, porque se eu tenho menos patente, à luz dos rankings científicos, sou tida como menos inovadora. A universidade pode ser penalizada por isso. Então, este também é um outro balanço, uma outra preocupação que eu acho legítima, e precisamos discutir isso, né? Como a numerologia, e essa numerologia não está só no ranking, tá, pessoal? O ranking internacional, os rankings científicos internacionais, em certa medida, norteiam, orientam a capacidade da universidade ser tida como inovadora pelo número de patentes que ela gera, o que, em certa medida, é uma relativa distorção. A gente também já tem visto isso como distorção da própria capacidade dos pesquisadores em produção científica, porque a patente tem sido reconhecida mais recentemente como um indicador de produção científica. Então, também a gente tem visto uma corrida desenfreada de proposição de soluções pouco afeitas à própria noção da patente, aquela noção da solução, do conhecimento passível de aplicação comercial, com potencial de geração e de conversão em produtos, processos, sistemas, né? E isso é fruto dessa distorção, né? Eu acho que essa também é uma discussão legítima que a gente precisa fazer. Evidentemente, eu não vou fazer isso agora, porque senão eu tomo muito tempo. Vamos em frente, então, pessoal. Aqui é só para mostrar o processo de transferência de tecnologia que nós temos na UFABC. A Agência de Inovação fez isso ao longo de muitos anos de tentativa de se debruçar sobre as melhores práticas, de entender a realidade. Então, não é simplesmente transplantar as melhores práticas de fora sem entender a cena no Brasil, sem entender a cena institucional. Aqui não vou entrar muito no detalhe, podemos colocar isso oportunamente depois. E, finalmente, mostrar como as patentes podem ser vistas como objetos de novos negócios tecnológicos, né? E quando a gente fala de novos negócios tecnológicos, acho que é importante essa delimitação de entendimento do negócio tecnológico, que tem no seu DNA, evidentemente, forte conteúdo tecnológico, mas que também vê na empresa não apenas usuária de tecnologia, mas também desenvolvedora de tecnologia. A gente tem estudos importantes mostrando esse, não digo deslocamento, mas uma ascensão da atividade gerada por empresas nascentes, né? Tirando e aparando a aresta do modismo envolvendo o empreendedorismo tecnológico, mas tentando entender como as startups têm oxigenado o portfólio de produtos de grandes corporações, do capital de risco. Este é um movimento importante e tirando, né, a moda, os enfeites relacionados ao tema, é também uma preocupação que a universidade de ponta, a universidade que está olhando práticas do século XXI, precisa se debruçar, né? E aí, particularmente no nosso caso, a experiência da UFABC, não muito diferente das grandes universidades, assim como nós vimos no caso da UFMG, criou processos, criou sistemas específicos para amparar essa realidade, né? A incubadora tecnológica é fruto dessa reflexão. A gente tem, particularmente na UFABC, uma forte vocação tecnológica, então, evidentemente, no nosso caso, a Agência de Inovação criou uma incubadora com forte vocação em geração de negócios tecnológicos, e mais do que isso, a gente procurou, e eu acho que essa também é uma frente que eu acho que precisa ser replicada nas práticas, nas boas práticas, que é de fazer a incubação, de fato, ser distintiva, né? O que eu vejo também, um movimento fruto também desse processo crescente nas universidades de como se apropriar disso, é de fazer incubação sem muita metodologia, né? Encosta aqui,
pega aqui o equipamento, conversa com o professor, faz um teste ali, está tudo certo. Uma incubação relativamente solta. A gente também precisa de processos de incubação que sejam assertivos e que façam a diferença na geração de negócios, né? Negócios que são frutos de spin-offs, que são frutos de ações que são geradas no seio da universidade. Então, a gente também criou uma metodologia, não cabe aqui também entrar no detalhe, mas é uma metodologia que se inspira nessa noção de como incubar e acelerar negócios, especialmente hard science. Então, a Agência de Inovação criou um programa que a gente chama de Nova Movement, e que tem também no CERN uma preocupação importante de detectar potencial de proteção intelectual. E que eu vejo que este é um skill que uma boa parte das incubadoras não sabe fazer. Incubadoras de universidades. O que eu vejo muitas vezes é a incubadora sendo criada na universidade a despeito da atividade de proteção intelectual e que, por vezes, pensa o negócio sem necessariamente entender o potencial de proteção. Também quero fazer a meia-culpa aqui, assim como fez o Tuca, de mostrar que a patente não é a única via de legitimidade do negócio ou de construção de um negócio. Mas, evidentemente, quando a gente pensa novos negócios a partir de bases científicas, de forte conteúdo tecnológico, oriundas de bases tecnológicas de campos disciplinares hard science, a patente ela faz uma diferença. Né? Faz diferença por diversas razões que eu já expliquei aqui, e a gente precisa pensar mecanismos de incubação que levem em conta esse tipo de necessidade. Então, também criar mecanismos de viabilidade, de análise de potencial de proteção intelectual em negócios parece ser um elemento importante e que faz diferença, assim como faz diferença nos negócios que nós incubamos. Né? Aqui eu tenho alguns cases que consideramos e temos muito orgulho na UFABC de exibir, casos de sucesso envolvendo patentes e desenvolvimentos colaborativos com importantes instituições. Quando a gente fala de desenvolvimento que redunda em patentes, a gente não está, evidentemente, olhando apenas a empresa, né? Outras instituições são importantes nesse arcabouço de colaboração institucional e de negócios que a gente já tem apoiado e que tem redundado em geração de novos negócios e que são frutos de patentes geradas pelos nossos pesquisadores e pelos nossos alunos. Então, acho que a gente tem aí um papel importante, né? A gente fica muito orgulhoso com isso, né? Bem, aqui é só para a gente fechar, e essa discussão de patente, publicação e o papel da patente no sistema científico, não posso me furtar a fechar minha apresentação falando sobre timing, né? Perdeu e dormiu, o cachimbo cai, né? Então, a patente tem muito a ver com timing, né? E pode se mostrar, no primeiro momento, contraditório, considerando o backlog de patentes no Brasil, o tempo em que a patente é feita, desenvolvida, depositada, expedida. Então, também é outra boa provocação que eu deixo para a gente discutir. Fecho aqui minha apresentação com o e-mail de contato. Agradeço mais uma vez Sérgio Paulino, Marisa, e estou à disposição para a gente fazer um debate. Obrigada. Bom, eu que agradeço aí sua bela apresentação. Acho que foi um contraponto interessante a colocação do Tuca. Outro dia, né, Bia Bonacelli, ela colocou lá que a Unicamp tinha gerado, com as empresas que dela saíram, não necessariamente por meio de patentes, algo em torno de 8 bilhões de reais, o que é uma fortuna que a gente não consegue muito dimensionar. Eu tive uma experiência fazendo uma pesquisa lá com Sérgio Salles sobre Marcos Paulo e outros sobre pequena e média empresa, e fui entrevistar pessoal da Unicamp. Talvez um dos sucessos mais notórios é essa empresa Griauli, porque ela ganhou uma licitação internacional para fazer carteira de identidade no Afeganistão. O empregador não era dos melhores, era a CIA, mas assim, os caras desenvolveram isso na Unicamp e na época era uma confusão, eles não sabiam muito bem o que era propriedade intelectual.
como mudou a Unicamp nessa parte. Eu estou falando de 2004, e se você pensa hoje, eu conversei, fui entrevistar, o cara não tinha muita noção, não tinha um software protegido, nem nada, era uma questão assim, que eram coisas mínimas, o cara era muito bom. Então, ele conseguiu, tinha um contrato de fazer carteira de identidade em São Paulo, o cara começou a se virar, mas sequer a proteção era clara. Então, acho que você traz um elemento interessante, e acho que eu ia falar Tuca de novo, falar professor Antônio Márcio Guarani, negócio de apelido é meio estranho nessas coisas. Tem autorização para falar Tuca. Está autorizado. Está autorizado. Tá autorizado. Está autorizado. Mas eu acho que a propriedade intelectual, mais como elemento de difusão e de interação universidade-empresa. Eu acho que tem uma leitura de propriedade intelectual, eu tinha comentado até ontem, que eu particularmente acho que hoje não é tão relevante, embora eu acredite piamente no que a Maria Tereza Leopard de Mello coloca, quanto mais restringe, mais o acesso, mais incentiva, mas hoje, Sim. às vezes, a propriedade intelectual é o elemento, especialmente patente, mas não só, o elemento para você fazer interação da tecnologia, porque ninguém faz mais nada sozinho. Acho que tem várias coisas aqui que mudou muito da cultura e tal, mas o que acontece hoje é que ninguém não tem aquela empresa que do século XIX e até meados do século XX, que ela fazia tudo dentro da empresa. O laboratório de P&D interna, hoje você tem necessidade de conhecimentos que você não consegue gerar mais sozinho. Parte desses conhecimentos estão na universidade. Acho que tem toda uma lógica, uma construção, acredito na Triple Helix, com bastante convicção, mas tem também o padrão tecnológico que a gente vive, que você necessita dessa interação. Então, essa universidade, num mundo que fragmenta a tecnologia e que aumenta a densidade tecnológica que você tem no que é produzido, a universidade tem um campo grande. E aí a proteção intelectual é algo fundamental. Eu concordo com o Tuca muito numa coisa que ele fala. Nós respondemos, nós, universidade, sou de humanas, até é meio cretino falar isso, mas assim, nós respondemos aos estímulos que recebemos. E a política industrial e a política científica e tecnológica tem lá seus estímulos, que chega forma de prestígio, forma de grant, forma de diversas formas de reconhecimento. E aí você tende a responder, mesmo na universidade. E isso é uma coisa boa, porque se a gente aprendeu a responder, usando o teu histórico, Ana Patrícia, foi que você teve mudanças de falta de grana nos anos 90. Nos anos 80, você tinha que procurar essa parceria. A Balbachev tem um texto de 97, ele explicando como é que era isso. Então, assim, eu acho que a propriedade intelectual é um elemento importante para fazer essa interface. Quer dizer, eu acho que tem uma questão de proteger a tecnologia, mas também uma questão de você difundir o conhecimento que você gera. Então, eu parar aqui, porque é um absurdo eu estar controlando tempo sem abrir para as perguntas. Acho que a gente ainda tem em torno de 15 minutos para as perguntas, que eu acho que vão mobilizar essas brilhantes. Foi ótimo. Fez bem ouvir vocês hoje. E aí colocar para o público para fazer perguntas. Vamos lá. Alô? Te ouço. Em princípio, tem uma pessoa que captura as perguntas e repassa. Ainda não houve esse processo, mas tivesse algumas perguntas. Então, não, ok, vamos, esse processo está em curso, né? Então, eu acho legal para vocês falarem algo. Muito bem. Então, eu, em certa medida, acho que tem uma preocupação que desloca um pouco essa coisa que está meio clichê nos debates e que já está cristalizada, que é a necessidade de sistematização do processo de patenteamento, do processo de transferência. As pessoas sabem, pelo menos entendem a necessidade,
podem não, as instituições sabem ou não, mais ou menos, mas eu acho que há uma preocupação que é comum ao Tuca, a minha preocupação que é comum ao Tuca, que é essa noção de como o pesquisador enxerga isso, né? Eu acho que esse é um elemento importante e que é voltar duas casas, né? Eu acho que o debate no meio acadêmico sobre patentes esbarra nessa discussão que o Tuca fez e que eu acho que, em certa medida, é uma preocupação que eu tenho, né? Então, eu queria, talvez, ouvir o Tuca nesse sentido. Como você enxerga essa questão da publicação e a cultura para patenteamento, né? A pesquisa que você fez, ela é recente, ela está sendo feita, né? E o que eu trago, o meu relato, ele é muito empírico, né? Ele é muito baseado na experiência que eu tenho e que eu tive com os pesquisadores destas áreas tecnológicas, né? O que você acha, Tuca? Você acha que a gente caminha por um problema de dogma? O problema é dogmático ou é operacional? Né? Assim, é um problema de debilidade do processo de patenteamento e de experiência da universidade. Então, eu acho, Ana, que primeiro é uma cultura muito recente, né? Essa do patenteamento. Quando você pensa, a própria ideia de inovação é relativamente recente no meio acadêmico, né? A gente estava foi muito marcado com a ideia do desenvolvimento tecnológico. As agências eram de fomento da ciência e tecnologia, né? E que de alguma maneira, digamos assim, é mais reduzido do que essa agenda da inovação que foi colocada a partir dos anos 90, seguindo um pouco um drive que estava comum, né, principalmente na Inglaterra, França, que começaram a aprovar a lei de inovação. Então é algo muito recente e eu acho que começou de uma maneira muito polarizada esse debate, mas o que eu sinto é que essa polarização vem diminuindo, né, à medida em que aumenta, digamos assim, a cultura da inovação, nas próprias narrativas de documentos oficiais, de teses, e vai ficando mais importante a importância da inovação e os links entre inovação e ciência, que não há tanta ruptura assim. Então, eu acho que isso está se desfazendo e a verdade é a seguinte, hoje são segmentos muito restritos que ainda mantêm um discurso que busca opor, né, inovação ao conhecimento, ou que é uma outra contraface desse discurso, que busca evitar e criticar as relações entre universidades e pesquisadores e as empresas como se fosse algo espúrio. Nós tivemos muito isso ainda no debate que antecedeu, né, a aprovação do marco legal de ciência e tecnologia. Você lembra? Algumas entidades publicaram um manifesto, mas de fato a gente pode dizer que foram entidades que são cada vez menos representativas, porque as entidades mais importantes do mundo acadêmico estiveram alinhadas com esse movimento, não encontram que haja nenhum problema e que, ao contrário, que esta digamos, relação entre o mundo acadêmico e as empresas e o governo só enriquece a nossa, digamos, militância acadêmica e científica. Então, eu acho que tende a se desfazer. E eu acho que também o que vai acontecendo é que, no início, você deve ter percebido isso, nós, na universidade, estávamos olhando essa busca de gestão de propriedade intelectual como se fôssemos virar uma universidade israelense que fatura centenas de milhões de dólares a partir do licenciamento de tecnologia.
E então estava vendo aquela enxurrada, inclusive, de coisas que não tinham valor, etc. Então, na medida em que os pesquisadores vão aprendendo, os escritórios vão aprendendo e começam a filtrar melhor, né, aquilo que tem potencial, aquilo que não tem, etc., as coisas vão entrando num curso que eu acho que é diferente do que foi no passado e que vai ser muito mais positivo. Então, eu tenho a sensação que o papel que vocês que estão trabalhando nos escritórios têm tido é excepcional. Porque não é excepcional no sentido de ajudar a universidade como um todo a se aproximar, né, da sociedade e de segmentos da sociedade, a identificar, digamos, oportunidades que não são só oportunidades de negócio. O que a gente vê é que vocês estão identificando oportunidades de pesquisa, universidade de progressos científicos, que mais lá adiante pode ou não gerar patente, isso é outra história. Né? Então, eu acho que, digamos assim, tende a se desfazer essa dicotomia, né? Ia ficar assim meio... Quem é contra fica meio afastado, vai ficando meio afastado. E de fato, não tem nenhum radicalismo nisso. Né? Quer dizer, porque esse trabalho de promover, né, essa gestão do conhecimento não se opõe a nada, só soma. Bom, eu comungo da mesma percepção. Eu queria ter uma pergunta aqui da Marita Almeida. A pergunta é: um sistema de recompensa para pesquisadores e professores estimula o patenteamento nas universidades? A quem? Patentes, por exemplo. Você, Ana, por favor. Vamos lá. Não, evidentemente que sim, né? Na prática, assim, só para não perder o link com o que o Tuca disse, né? O que eu tenho visto é que ainda grande parte das empresas procura diretamente o pesquisador para fazer a interação, o desenvolvimento, um teste, ainda se sobrepõe ao contato que institucionalmente acontece, ou que deveria acontecer, a partir dos núcleos de inovação tecnológica. Então, é bem verdade que a gente precisa, mais do que capacitar os núcleos de inovação tecnológica, é capacitar o pesquisador sobre essa realidade, a realidade de aproximação da empresa com a empresa e desqualificar essa demonização sobre a ação interativa com a empresa como desqualificadora da universidade, como uma via em que você vende a alma ao fazer pesquisa que atenda aos negócios ou que atenda aos interesses privados, né? Sistemas de recompensa. Eu concordo integralmente, Marisa, acho que somos seres humanos movidos por interesses, né? Nós temos interesses das mais diversas ordens. O pesquisador, quando se move ou quando se mobiliza ao desenvolvimento tecnológico passível de patenteamento, ele não está olhando apenas a grana. Eu acho que esse é um ponto importante. E aí, nesse sentido, pensar instrumentos de recompensa é, sim, prever em contratos a restituição do esforço feito pela universidade, mas também capacitar e remunerar o pesquisador com parte do lucro oriundo da exploração comercial que ele desenvolveu e que foi transferido. Os contratos da UFABC já prevêem isso. Nós já estamos em fase de restituição financeira da empresa que fechou. Nós temos contratos de licenciamento e parte dessa receita está indo para o pesquisador. Mais especificamente, 1/3 daquilo que é receita para a universidade vai para o pesquisador, vai para o inventor da solução. Além disso, acho que é uma via importante, que ainda é um processo que está a percepção de você
agregar valor ao pesquisador na forma de pontuação para progressão. Isso ainda é um processo que está se construindo na universidade, de como é que você remunera, não financeiramente, mas institucionalmente, os inventores ou os pesquisadores por seus desenvolvimentos, né? Na UFABC, a gente também tem brigado, no melhor sentido, né? Mas de defender nas nossas instâncias a pontuação para fins de progressão de carreira das atividades conectadas a desenvolvimento tecnológico inovativo. E essa também é uma via que considero interessante, alternativa aos ganhos financeiros, porque, evidentemente, como eu disse para vocês, por transferência de tecnologia, a gente não está olhando apenas a transferência do licenciamento da patente, né? A gente está olhando outras formas de transferência, então nem tudo é remunerado economicamente, e acho que esta é uma via importante. Isso é parte da cultura, da legitimidade que a instituição dá para o desenvolvimento tecnológico e para os processos de interação e transferência com o setor produtivo. Não sei se eu respondi, Marisa. Sérgio? Imagino que Marisa não se manifestou. Eu acho que você respondeu, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que você respondeu o que foi perguntado. Eu só adicionaria uma coisa. Isso não é um problema brasileiro, essa interação direta. Eu me lembro que, quando eu estava estudando um pouco esse negócio, tinha tido o Bayh-Dole Act, e antes disso, nos 80, que eu fiz um trabalho sobre isso, a Dorothy Nelkin, que é uma mulher bastante interessante, trabalhava com análise de controvérsia, ela fez um relatório para a Sociedade Americana para o Avanço da Ciência. O título era Ciência como Propriedade Intelectual. E ela colocava diversas coisas. Engraçado que ela colocava que a propriedade intelectual poderia bloquear a interação com empresas, coisa que a gente viu que não seria isso. Mas ela chamava a atenção que as empresas sempre tenderiam, a gente está falando dos Estados Unidos, tudo bem que no final dos anos 80, a procurar os pesquisadores mais do que os CTOs, porque essa era uma forma dela, em princípio, a alegação era acabar com a burocracia, mas, na realidade, era uma discussão meio complicada, porque não tem um conhecimento prévio, como, por exemplo, você tem. Não é que todo físico, todo químico, todo biólogo vai ter o conhecimento que você tem. Isso é um apoio que você dá para o cara, para o profissional que tem. Agora, eu queria falar uma coisa sobre patenteamento. Outro dia o Rui ligou para mim, que aberração é essa? Nos rankings dos maiores depositantes residentes de patentes de invenção, dos 50, 40 são universidades. 3 empresas, Vale, Whirlpool, Embraer e uns 2 ou 3 institutos. Ou seja, do ponto de vista da proteção do conhecimento, no Brasil, o protagonismo está nas universidades. Então, de certa maneira, eu falei com o Rui, tem os caras legais que eu conheço que fizeram as políticas aí bacanas de inovação, dos resultados era esse, que é um pouco que perguntou a Maísa. Se você tem esse estímulo, provavelmente você vai também patentear mais. E só para uma coisa, no finalzinho, só para uma coisa que você falou do INPI. O INPI tinha um programa... Eu não falei essa palavra, não, Sérgio. Não. Eu só estou falando que era um programa que o INPI tinha de fazer prospecção para as empresas e um programa de incentivo ao patenteamento das empresas, que não funcionava porque eu tinha um ambiente que não privilegiava. Eu estou falando assim, a questão da prospecção tecnológica era uma coisa que se fazia nos anos 70, com impacto muito mais reduzido do que se faz hoje. Olha, quando eu comecei a trabalhar junto com o Sérgio Paulino nesse tema, se eu não me engano, em 1990, nós fizemos um projeto para montar, né, um grupo de prospecção tecnológica a partir das bases de patentes. Nós tínhamos tido contato, na época, com o escritório de patentes de Cuba, e eles tinham uma metodologia já naquela época avançada, que depois foi o que a China começou a fazer. Nós
Nós fizemos contato com a diretora do escritório, se não me engano. Maria Delangeles. Maria Delangeles. Bom, eu ia fazer um esforço aqui para lembrar, mas. Mas, enfim. Maria de Los Angeles. É todo o apoio, um belo projeto. E nós ficamos anos, né, tentando que o MCT na época, que o INPI, que nunca conseguimos esse projeto. Eu tenho a impressão que, passado 20 anos, se a gente achasse esse projeto, o projeto ainda seria interessante e válido, embora muito tenha se avançado nessa área de prospecção tecnológica a partir das cartas de patentes. Né? Enfim, eu acho que é um ponto, né? O fato de você ter uma atração e interação, muitas vezes direto com o pesquisador, exige da instituição uma abordagem diferente para atacar esse problema da interação com universidade e empresa, né? Então, acho que porque o que acontece? A gente ganhou protagonismo, a questão dos núcleos de inovação. Sérgio, eu vou ser muito rápida. A questão dos núcleos de inovação tecnológica ganhou protagonismo. Está muito difícil porque eu falo por horas sobre o assunto. Ótimo, vai adiante. Então, a gente tem um protagonismo das agências de inovação tecnológica, dos núcleos de inovação tecnológica, e esse é um debate que aparece fortemente a partir da Lei de Inovação dos anos 2000. E, no final das contas, o que eu vejo é um grande arrazoado de importância e de discussão sobre a importância dos núcleos de inovação tecnológica, e aí a gente vai nos debates e vai nos fóruns, ressaltando a importância da patente, a importância do licenciamento, a importância de ter uma política institucional. E eu acho que a gente precisa olhar para questões que tangenciam esse debate, que tem a ver com a noção de como a empresa procura a universidade. Como é que isso acontece? Por que algumas universidades são mais sofisticadas, outras menos, a despeito da sua capacidade de ter no núcleo de inovação tecnológica uma grande equipe, ou uma equipe menos vultuosa? Será que o seu entorno ajuda a explicar esse cenário? Será que a política institucional e a política nacional, em certa medida, ajuda a criar esses ambientes? Eu acho que a gente precisa olhar esse debate de maneira um pouco mais ampliada, né? Então, a preocupação ela é legítima quando você faz essa comparação entre o que está patenteando e o que está publicando, a forma de abordagem da empresa com a universidade, e que eu ressalto e repito aqui, é majoritariamente com o pesquisador, portanto, temos que atacar especialmente a sensibilização, mais do que a institucional, daquele sujeito que tem potencial contribuição para o desenvolvimento tecnológico e de patenteamento. Então, a abordagem é outra. Você precisa pensar de uma outra forma de atacar a sua comunidade, né? Eu acho que esse é um aspecto pouco explorado nos debates que a gente vê sobre patentes em instituições de ciência e tecnologia. Sérgio. Perfeito. Antônio Márcio, Guainaim, a gente já está se encaminhando para o final, que a gente está, enfim, tentando manter dentro do... Como eu falo muito, eu tenho que me controlar primeiro para depois controlar o tempo. Mas, assim, a gente acha que já está se encaminhando de alguma maneira no final, e aí seria interessante algumas palavras de vocês aí para finalizar, para terminar. Vocês gostariam? Um jogo bem rápido, que eu também já recebi um aviso. Sérgio, eu só quero agradecer o convite que vocês me fizeram, a oportunidade de estar aqui com vocês, o que aprendi escutando a Ana Patrícia, com o conhecimento e entusiasmo que ela fala do tema, me dá até vontade de voltar a estudar mais do assunto. Obrigado, Sérgio, obrigado, Ana, e espero encontrá-los. Eu já te mandei, Sérgio, pelo WhatsApp, o link ou o PDF do último livro, de 2019, que eu mencionei aqui, e se você puder aí depois distribuir para o pessoal da organização do evento, não sei como pode disponibilizar, enfim, tá? Obrigado a vocês que estão aí ouvindo.
Ana Patrícia. Obrigado aí, Tuca. Muito obrigado. Agradeço o espaço, a oportunidade, sobretudo de rever o Tuca, de rever o Sérgio Paulino, debate de alto nível, porque são pesquisadores de ponta, estudam PI há muito tempo, têm uma enorme experiência, então é um espaço valoroso. Eu agradeço. Obrigado aí. Bom, eu também queria agradecer aos dois que foram particularmente felizes hoje, que colocaram um tempo exíguo, questões super importantes. Queria agradecer de novo a organização do evento aí, a Marisa, a Branca e o Marcos Estelita, pelo espaço aberto, que acho que, embora já seja algo comum, acho que a visão de vocês dois, Ana Patrícia e Antônio Márcio, contribuiu com certeza para um melhor entendimento do que significa cumprir uma missão empreendedora da universidade ou o que é uma métrica de universidade empreendedora. Então, acho que foi super importante. Obrigado aí, Branca, por tudo. Tchau. Fechada a sessão. Prazer. Tchau. Vou mandar para você, Branca, o livro do Tuca, tá? Para você e para a Marisa. Tchau. Bem, bem. Tuca, um abraço. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigado. Eu adorei estar aqui com vocês. Tchau. Valeu aí. Tchau. Obrigado. César, temos o nosso capítulo do livro para terminar nesse final de semana, hein, cara? Com certeza. Chamou Tem ao vivo ainda. Mas o doutor Sacur está cobrando ao vivo. Que Niterói não tem cobrando, café, é isso aí, cobrando ao vivo. Cobrando.